Perfeito. Pois bem, então essa nossa aula de hoje ela é uma introdução, né? Então a gente aprofunda muito mais na nossa abordagem na turma regular, seja na turma regular de SUS e também nos preparatórios específicos. A gente dialoga um pouco mais, porque é uma das temáticas mais incidentes nas provas de residência. Então essa nossa aula de hoje ela tem como objetivo exatamente analisar a atuação das políticas e programas de saúde ao longo da história do Brasil, com foco na reforma sanitária brasileira. Isso é extremamente importante a gente, a partir desse objetivo, destrinchar qual vai ser a nossa abordagem durante essa aula, porque aqui tem um principal elemento de elaboração das questões, né? Então, uma questão que vem sobre reforma sanitária, ela pode ser uma questão pura de reforma sanitária, ela pode ser uma questão contextualizando a reforma sanitária, ou ela pode ser uma questão que aborda os aspectos históricos da reforma sanitária. Então, todos esses elementos eles são importantes para que nós possamos exatamente a partir dessa construção, dialogar esse processo. Pois bem, então esse é um modelo de questão que a gente costuma observar e foi uma questão. A gente sempre condiciona, né, classifica as questões de acordo com o nível de dificuldade que elas possuem, e essa foi uma questão que a gente observou que foi uma questão que aborda a reforma sanitária, mas ela discute o aspecto histórico, né? Então, vamos ler junto aí essa questão. Diz o seguinte: o Brasil é um país de dimensão continental, com diversas realidades regionais e múltiplas necessidades de saúde. Atualmente, o Sistema Único de Saúde é um sistema de garantia nacional de atenção e assistência à saúde do país. Após a implantação do SUS, ampliou-se o acesso nos serviços de saúde, como também identificamos a melhoria de diversos indicadores. Sob o processo histórico do sistema de saúde brasileiro, estabelecido nos diferentes períodos históricos, julgue as afirmativas abaixo. Essa é uma questão que veio na UEPA do ano passado, na prova de residência. E o que a gente observa? É uma questão que não trata especificamente da reforma sanitária, mas ela aborda o tema principal da questão é a reforma sanitária, mas ela traz a discussão do contexto histórico. O item 1 diz o seguinte: o período do colonialismo português foi marcado por uma organização sanitária incipiente e marcado pela criação das Santas Casas de Misericórdia como forma de atender as doenças pestilentas e oferecer assistência à população. O segundo, o período do Brasil Império foi marcado pela economia agroexportadora, crise do café, insalubridade nos portos, por isso a necessidade crescente de fortalecer as práticas preventivas de atenção à saúde. A República Velha foi marcada pela Lei Eloy Chaves, que consolidou a base do sistema previdenciário brasileiro com a criação das caixas de aposentadoria e pensão para os empregados das empresas ferroviárias. O período dos governos militares foi marcado pela predominância das doenças infecciosas e parasitárias, predominando nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Descentralização, além administrativa, sistema de saúde, da fragmentação institucional com foco na ampliação dos serviços do setor privado. Após a institucionalização do SUS, houve redução da mortalidade infantil, estabilização da prevalência de AIDS, redução na mortalidade por causas externas, e a principal causa de morte permanece sendo os cânceres. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: antes da gente iniciar a discussão da nossa aula, né, da nossa abordagem, pegando esses itens, você chegou, não estudou nada, está zerado, considerando isso, né?
chegou e na tua prova tem essa questão, então, a partir disso, o que a gente pode chegar na resposta correta? Né? Então, desses períodos históricos, a gente vai sempre relacionando o que acontece no período com essa abordagem da saúde, e a gente tem que essas alternativas, a alternativa que chega, que está correta, é a alternativa número 1, que fala desse colonialismo português, que está marcado pelas Santas Casas de Misericórdia, e a Lei Eloy Chaves como sendo um marco da base do sistema previdenciário. Aí a gente vai para as alternativas, que o objetivo não é a gente chegar na alternativa correta, é a gente discutir o erro das outras alternativas. Quando a gente fala do item 2, a gente fala de práticas preventivas. No Brasil Império, não tinha essa relevância das práticas preventivas. Um outro aspecto, no período do governo militar, fala da descentralização. E foi o contrário. Né? Então, mesmo que eu não tenha estudado reforma sanitária, sistema único de saúde, eu não posso marcar que o governo militar foi marcado pela descentralização político-administrativa. Né? E o item 5, ele diz, após a institucionalização do SUS, houve redução da mortalidade infantil, ok, estabilização da prevalência da AIDS, ok, redução da mortalidade por causas externas, não. A gente tem as causas externas aumentando, né? A gente vive uma transição demográfica, assistencial e tecnológica, então há um aumento da mortalidade por causas externas e as doenças cardiovasculares continuam sendo as que mais acometem os brasileiros, ao invés dos cânceres, como mostra a alternativa. Tá? Então, a abordagem que a gente tem que dar para uma questão como essa é fazer essa correlação, porque até mesmo o nosso conhecimento de mundo mesmo pode nos direcionar para uma alternativa mais correta, como foi essa questão da UEPA. E aí a gente entra especificamente na nossa abordagem da aula, que é sobre esse contexto do Brasil colônia. Né? Então, o Brasil colônia era marcado por doenças, uma tríade, né? As doenças eram explicadas a partir de um castigo ou provação divina, e a gente tem a pagelança, né? Como o saber cultural de um povo para oferecer os cuidados. E aí, no Brasil colônia, existe uma disputa pela hegemonia voltada a esse cuidado. Os padres jesuítas que chegam para tentar sobrepor essas práticas em saúde, sobretudo da pagelança, oriundo da forte cultura dos povos originários, né? A gente não pode mais chamar de indígena, mas também numa segunda metade desse período, né, do século XVII, início do século XVIII, a gente tem aí os físicos e os cirurgiões barbeiros que vêm da Europa para povoar e acabam desenvolvendo algumas ações assistenciais no Brasil. É importante destacar, ainda no Brasil colônia, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, existe uma iniciativa das primeiras ações voltadas à saúde coletiva, né, que é uma política de formação médica para fazer uma intervenção na condição de saúde e vida da população. Mas a gente não pode fazer essa leitura que isso seja para fazer prevenção na vida da população que vive ali no contexto da sociedade, e sim para prevenir a saúde da família real portuguesa, porque ela chega e não tem salubridade naquele ambiente, então por isso a necessidade de fazer intervenção coletiva. E aí o objetivo era de vigiar e controlar o aparecimento de novas epidemias, por isso essa política. Já no Brasil Império, a gente tem muito fortemente as ações voltadas às doenças transmissíveis, né? Então temos grande enfrentamento para dengue, para malária, para febre amarela, que era uma doença
ainda de circulação urbana, né? Hoje muito mais de circulação fora os locais onde ela é endêmica, como a região norte, mas ela é muito mais rural. A descoberta da vacina da varíola, né, na Europa, e aí a gente tem como período da República Velha uma medicina higienista voltada muito fortemente para trabalhar as questões de higiene, planejamento urbano das cidades, né, a reorganização desse planejamento urbano, um modelo campanista, até hoje isso é presente no sistema, né, então trabalha uma lógica de que é preciso fazer campanhas preventivas para garantir que a gente tenha esses cuidados sendo oferecidos. Então, a gente tem como marco desse período 3 medidas jurídicas impositivas, que foi quando surgiu a notificação das doenças, a vacinação passa a ser obrigatória e a vigilância sanitária sendo oriundas desse processo. Então, durante a nossa abordagem detalhada, a gente passa a falar um pouco mais sobre essas medidas jurídicas e o impacto que elas têm na rotina dos serviços de saúde que a gente observa até hoje. Esse período também é marcado, né? A gente tem uma prática muito forte de quando foi publicada em 1923 a Lei Eloy Chaves, que inclusive foi a lei que caiu nessa prova da UEPA, tá? Que consolidou a base do sistema previdenciário brasileiro quando ele cria a Caixa de Aposentadoria e Pensão. Então, essas caixas elas foram oriundas de diversas reivindicações dos grevistas, né? Incluía um reajuste salarial periódico, o adicional noturno, né? Pagamento de adicional noturno, o auxílio médico, o direito a férias e também de aposentadoria. Então, o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, no entanto, a abolição da escravidão não mudou a concepção daquela classe aristocrata, né? Sobretudo ainda os fazendeiros, os grandes produtores, que eles sinalizavam que não entendiam e não aceitavam que deveriam garantir bem-estar aos seus empregados. E, por sua vez, essa concepção de direitos trabalhistas vem muito mais desses imigrantes, sobretudo os italianos, os franceses, que estão vindo da Europa durante a Primeira Guerra Mundial, chegam ao Brasil e trazem de lá esses direitos que já são consolidados. Então, quando eles chegam ao Brasil e observam que não tem uma regulamentação de carga horária trabalhista como eles já tinham na Europa, passam a divulgar essa necessidade e isso chega muito forte e ganha muita expressão no Brasil nesse período. Então, a gente tem dessa influência, a assistência à saúde no período dessa medicina preventiva, previdenciária, a gente tinha uma saúde pública que não era voltada para a prevenção irrestrita, eram ações campanistas e pontuais de combate às endemias. E a assistência médica era restrita a esses trabalhadores que possuíam direito previdenciário. A Era Vargas, nesse primeiro momento, a gente tem, em 1930, né, a criação do Ministério da Educação e Saúde. Em 1933, a organização desses trabalhadores em categorias profissionais. E aí, a partir das caixas de aposentadoria e pensão, isso se centraliza através do Instituto de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. Tá? Então, em 53, a gente tem a separação do Ministério da Educação e, em 55, a criação do Ministério da Saúde. E aí a gente tem, no período da ditadura civil-militar, né, de 64 a 85, uma saúde pública de baixa qualidade e limitada. Em 1966, aquele Instituto Nacional ele passa a centralizar todos os IAPs, e a partir desses IAPs, a gente tem a criação do Instituto Nacional
de Previdência Social, né, que vai reunir todo o recurso que era angariado a partir dessa construção, dessa contribuição dos trabalhadores, e passa a ser gerenciado depois pelo governo militar, né? Então, esse recurso, esse volume de recursos, que não era pouco, passa a ser gerenciado pelos governos militares. Em 1977, nós temos a instituição, né, do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, e aí ele tem como lema, né, que a assistência médica, esse período tem como lema, que é um marco importante, que a assistência médica e previdenciária ela é restrita e contributiva. O que significa dizer que ela é restrita? Ela está direcionada a somente quem possui carteira assinada. E é contributiva porque, além da carteira assinada, eu tenho que contribuir, né, eu tenho que direcionar recursos para ter os direitos garantidos nesse processo. Em 1966, com a criação do INPS, né, a gente tem a extensão da cobertura previdenciária para quase toda a população, sobretudo. Aí é importante destacar que é quase toda a população de carteira assinada, tá? Privilegiando a prática curativa médica, né, muita intervenção no individual, assistencialista, e não trabalha com uma lógica de prevenção. Então, até hoje, muito da concepção que nós temos de saúde está relacionada a esse processo, porque a gente vem de uma construção de sociedade em que as pessoas só procuram o serviço de saúde quando estão adoecidas, ao passo que o serviço deveria promover a saúde, ao invés de só trabalhar com a recuperação, com o tratamento, com a redução de danos, né? Então, a gente tem a fortificação de uma criação de um complexo médico-industrial voltado para atender esse período, e a organização do sistema de saúde baseado no lucro e privilegiando o sistema privado. Aqui a gente tem uma carteira do antigo INAMPS, né? E essa carteira ela trabalhava, então tinham diversos relatos desse período de fraude mesmo. E aí a gente tem que essa carteira, por exemplo, bem aqui no item fala que a revalidação somente será feita mediante documentos que comprovam a manutenção do seu direito à assistência médica. Ou seja, se você perder o seu trabalho formal de carteira assinada, você perde o direito de ter assistência à saúde. Então, isso é extremamente importante, por isso que desse período a gente destaca, né, essa questão e trabalha os processos. Ainda, para destacar, nós temos uma saúde pública incipiente de responsabilidade desse recém-criado Ministério da Saúde, direcionada para os mais pobres em zonas rurais, uma assistência previdenciária com ações direcionadas à saúde individual dos trabalhadores e privilegiando as zonas urbanas, um forte investimento no setor privado, né, e uma assistência de serviços médicos focados na doença. Né? Então, era extremamente voltado para esse processo. Então, investiram de forma maciça em serviços privados, ao detrimento de serviços públicos, né, de atenção à saúde desses trabalhadores com vínculo formal. Quando a gente observa no avançar, né, então, em 1960, foi aprovada a Lei Orgânica da Previdência, que garantiu uma uniformização desses direitos. Então, a gente tinha antes, seja nas CAPs ou nas APs, nas caixas de aposentadoria e pensão ou no Instituto de Aposentadoria e Pensão, nem todos ofereciam os mesmos benefícios para essa população. Então, essa lei orgânica ela foi importante para trabalhar esse processo. Mas o que a gente tem? Né? Eu falei para vocês que o recurso dessa previdência passa para ser gerenciado pelo governo militar. E muito desse recurso foi utilizado pelo governo militar para financiar as grandes obras do período da ditadura militar.
a gente tem aí, da esquerda para a direita, uma imagem da Transamazônica, né, que seria a rodovia que ligaria o Brasil do seu ponto mais oriental até o seu ponto mais ocidental, né? Então foi promovido, era esperado que essa rodovia garantisse a ampliação, o escoar, a garantia de escoar a produção, sobretudo a produção agrícola do Centro-Oeste, que estava iniciando num processo de ocupação dessas pessoas vindas ali do Sul. Aí a gente tem a Ponte Rio-Niterói, né, e a nossa usina hidrelétrica de Tucuruí. O que essas três obras têm em comum é que todas as três elas têm denúncias assim, absurdas de desvio de recurso público e de superfaturamento dos recursos que foram utilizados para a execução delas. Né? Só a Ponte Rio-Niterói tem alguns estudos que dizem que essa ponte poderia ter 30 quilômetros de distância se fosse utilizado todo o recurso que foi aportado para garantir que essa obra acontecesse. Né? 30 bilhões de reais. E é uma obra que estaria orçada ali, a gente está comparando com a moeda atual. Né? Então, ele fez a atualização da moeda na época que era Cruzeiro, Cruzeiro Novo, sei lá. E aí, essa abordagem ela é importante para a gente poder ter isso em mente, que esse recurso, o que a crise da Previdência que a gente vive ainda hoje, também tem o seu processo histórico ainda explicado, porque grande parte do recurso que deveria compor a Previdência Social, né, a Seguridade Social, a gente vai ver um pouco mais à frente, foi utilizado para a construção de grandes obras que, apesar de serem importantes, né, então não nego a importância dessas obras, mas, por exemplo, a gente tem duas das principais usinas produtoras de energia do Brasil e paga a energia mais cara. Então, isso é um contrassenso, é o que a gente observa aí no processo. Quando a gente passa a discutir a reforma sanitária, o período da reforma sanitária é um contexto nada favorável, marcado por uma intensa luta por um novo modelo de sociedade, de organização do Estado. Esse movimento de pauta defendendo essas transformações sociais e políticas e, sobretudo, trazendo como lema que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Né? Então, isso ganha muita repercussão nesse período e passa a ser utilizado como mecanismo para fazer essa abordagem. E aí, professor, por que a nossa reforma ela é uma reforma sanitária? De onde vem esse termo reforma sanitária? O professor Jairnilson Paim, do Instituto de Ciências Sociais de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, ele diz que existe uma diferença da reforma setorial para a reforma sanitária. Uma reforma setorial quando ela propõe mudanças nos serviços de saúde. Né? Então, eu tenho, por exemplo, a professora Sam ela vai falar da equipe multidisciplinar, da EMULT. A EMULT é uma reforma setorial, né? Uma mudança que aconteceu de uma política pública voltada para o serviço de saúde. Enquanto que a reforma ela é sanitária, quando a gente tem uma intervenção ampla nas necessidades de saúde, nas questões sanitárias. Então, ela visa a qualidade de vida da população e não se esgota somente na atuação do setor saúde. Por isso, a nossa reforma ela é sanitária e não setorial. Então, a gente teve diversos movimentos pautando essa necessidade, e aí isso ganha muita repercussão até chegar na 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, essa 8ª conferência, a gente tem esse grande teórico, que é o professor Sérgio Arouca, que ele diz que está em curso uma reforma democrática anunciada, que pauta saúde e democracia, que esse modelo de sociedade, né? Então, dentro dessa conferência, foi discutido e garantido por meio de emenda popular da Constituição Federal que saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado oferecer e garantir essas políticas. Então, é muito importante
a gente abordar essa temática, né? Então, o termo reforma sanitária ele é utilizado pela primeira vez no país em função da reforma sanitária italiana. Essa expressão ficou esquecida por um tempo até ser resgatada na oitava conferência, e aí ela passou a ser utilizada para referir esse conjunto de ideias que tinha a necessidade de fazer as transformações necessárias na área da saúde. Então, essas mudanças elas não abarcam apenas o sistema, mas todo o setor saúde, introduzindo uma nova ideia que o resultado final era entendido como a melhoria das condições de saúde dessa população. E aí, a partir desse processo, né, então a gente tem ali em 88 a Constituição Federal, a gente tem a extinção desse Instituto Nacional, a gente vai ter a adoção dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a implantação do SUS. Aí, nas nossas provas, não cai o SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que foi uma transição entre o INAMPS para o SUS. Em algumas questões de bancas externas, a gente já teve questões sobre isso. Mas nas nossas bancas locais, isso não é cobrado. Então, a gente tem um enfrentamento de grupos corporativos, né, e empresários que eram contrários, né? Trabalhava-se, valorizava-se a iniciativa privada muito fortemente no INAMPS, então era necessário a gente rever essa questão. E mesmo diante disso, a gente tem a Constituição Federal que pautou lá no artigo 199 que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E aí a gente tem, no artigo 196, né, do capítulo da Seguridade Social, o artigo trata que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, o acesso universal e igualitário, a partir das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, isso foi materializado na Constituição Federal. E aí a gente tem as duas leis orgânicas da saúde. A Lei 8080, que vai ser a lei que vai regulamentar, né? Ela legisla em torno das condições e organização desse sistema, que passa a ser o sistema de cuidado em saúde no Brasil, e a 8142, que é a lei da participação da comunidade. E aí, para a gente treinar um pouquinho, né? Essa é uma das questões que caíram nessa prova da UEPA, e diz o seguinte: as ações em saúde coletiva no Brasil tiveram início a partir da letra A, proclamação da República, letra B, vinda da família real portuguesa ao Brasil, letra C, controle de portos, letra D, livre comércio, letra E, criação da Lei Eloy Chaves. E aí, o que vocês acham? Vocês marcariam o quê? Põe aí no chat. Letra A, B, C, D ou E? Primeira questão. E aí? E os demais? Ó, tem C, tem A, tem B. E agora a letra B está ganhando. Vamos lá. Letra A, proclamação da República. Letra B, a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Letra C, controle de portos. Letra D, livre comércio. Letra E, criação da Lei Eloy Chaves. Professor, eu não marcaria nenhuma. Eu não sei. Eu chutaria. Tá, Cristão? O que que tu chuta, pelo menos? E aí, alguém mais? B, C. Ok, então vamos ver. Responderam A, B e C aqui. Com B
Perfeito. A alternativa correta, tá, é a letra B. Conforme eu falei, a gente tem com a família, a chegada da família real portuguesa ao Brasil é a primeira iniciativa de ações de saúde coletiva. Isso não quer dizer que essas ações sejam para garantir qualidade de vida para a população. Não. O reflexo é a saúde para a família real portuguesa. Por que pode ser da proclamação da República? Porque é depois, né? O controle de portos foi nesse período da família real portuguesa, então não está errado. Só que o marco histórico é a chegada da família real portuguesa em 1808. Tá? Então foram essas as alternativas que ainda foram citadas. Livre comércio também é desse período, e a lei que Eloy Chaves é da República Velha, que nem eu falei para vocês, de 1923. Deu para entender, pessoal? Ok? Beleza? Questão fácil, tá? Mas que se não tiver atento a essa abordagem realmente da discussão, desse contexto, sempre fazendo essa conexão do que aconteceu na saúde naquele período histórico. Então, é uma questão típica da prova da UEPA, ok? Segunda, sistemas nacionais de saúde, fundamentados no princípio da atenção integral, devem manter como base de orientação suas agendas de prioridade para a oferta de serviços. Letra A, condicionantes econômicos e sociais. Letra B, a atenção primária em saúde como eixo norteador, orientador do modelo de atenção à saúde, a efetividade no atendimento, a racionalização dos recursos físicos, humanos e financeiros. Ou letra E, os riscos individuais, coletivos, ambientais e sanitários. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Teve uma Teve um B aqui da Camila, um B da Jennifer, o resto tudo marcou letra E. Essa foi uma questão que gerou muita discussão nesse ano retrasado, né, que foi prova da UEPA de 2023. Então, o que acontece? O correto, né, a banca considera que a alternativa correta é a letra E. Tá? Então, antes de falar da letra E, vamos ver por que não a letra B. Quando a gente fala de atenção integral, eu estou falando de redes de atenção à saúde, de linhas de cuidado. Então, não está errado eu dizer que a atenção primária é eixo orientador do modelo de atenção à saúde. Mas não é só a atenção primária. Apesar de eu acreditar que essa é uma alternativa que poderia ser considerada correta, a letra E está mais completa do que a letra B, porque fala dos riscos individuais, coletivos, ambientais e sanitários. Então, ele diz a atenção integral, a atenção como um todo. Se ele está trabalhando a atenção integral, a alternativa trabalha todos esses riscos que a gente vai ter que garantir ações e serviços de saúde. Por isso que a banca justifica que essa foi a alternativa correta e não a letra B. Deu para entender? Tranquilo? Essa foi uma questão que choveu recurso, mas sobre muita gente errou a questão porque marcou a letra B,
Então, a prova da UEPA ela é muito mais de interpretação. Tá? Então, a gente tem algumas questões assim muito problemáticas, algumas que a gente considera que a banca não deveria indicar, né, aquela como o gabarito correto, mas, apesar dessa discussão, a gente tem questões como essa que nos fazem, assim, a gente elimina de cara duas alternativas, olha, assim, três que poderiam ser alternativas corretas, mas duas assim são muito adequadas. A gente tem que analisar com muita cautela como essa questão ela traz um nível, apesar do tema que ela aborda ser fácil, a interpretação dela torna ela uma questão assim de um nível médio, intermediário, para se dizer. Tudo bem, pessoal? Terceira questão. Diz o seguinte, também é da UEPA de 2023, fala da diretriz organizativa estabelecida na Constituição Federal. Então, na nossa turma regular, a gente aborda todos os princípios e diretrizes do SUS, né? Então, a gente detalha, eu costumo dizer que a gente disseca a Lei 8080, a Constituição Federal. Então, é importante que tu vá para a prova da residência conhecendo o que trata a lei, os artigos, porque a UFPA, diferente da UEPA, ela traz muitas questões que são ipsilitris, né? Então, abordam exatamente como está o termo da lei. Então, isso é importante, diferente da UEPA, que ela traz questões mais assim de interpretação. Então, essa questão diz o seguinte, a diretriz organizativa estabelecida na Constituição Federal de 88 está associada a regulação do Sistema Único de Saúde no âmbito dos municípios, a organização da linha de cuidado no âmbito do município, participação da comunidade nas diversas instâncias do Sistema Único de Saúde, priorização do atendimento à população dentro da rede de atenção à saúde, forma de organização da comunidade no território subordinado às unidades de atendimento. E aí, terceira questão. A Isabelle já colocou a letra C aí, a Eduarda, minha xará, colocou a letra C. O que mais? Ok. E os demais? Não, nem se arriscam a chutar. A gente poderia ficar em dúvida, né, entre a letra C e a letra E também, só que ele fala da forma de organização da comunidade no território subordinado às unidades, né? Então, quando ele fala desse território subordinado, ele torna essa alternativa incorreta. E aí a gente tem que o território ele é adstrito, né? E enquanto que participação da comunidade é a diretriz organizativa que está dentro da Constituição Federal. Regulação, a gente trabalha especificamente, tem a Política Nacional de Regulação, não é uma diretriz organizativa. As linhas de cuidado, elas são instrumentos terapêuticos e de organização das redes de atenção à saúde, mas não é diretriz terapêutica. A priorização do atendimento dentro da rede, isso é equidade, né? Então, é um princípio e não uma diretriz, e a organização, que seria a territorialização, é uma diretriz da Política Nacional de Atenção Primária e não da Constituição Federal. Ok? Uma outra questão aí que é bem característica mesmo da UEPA, ela traz outros elementos. Uma questão, ela não vai trabalhar exclusivamente o único tema, como essa alternativa traz da Política Nacional de Regulação alguma coisa, de linhas de cuidado e diretriz terapêutica, protocolos, ela traz outra. Então, também é um modelo de questão que a gente tem que se apropriar, porque numa única questão ela aborda, tangencia outros conteúdos que são importantes para a gente estar discutindo. Essa foi uma questão da EBSER, né? Então, quem poderia se beneficiar da assistência à saúde desenvolvida pelo INAMPES antes da criação do SUS? Letra A,
apenas os trabalhadores formais sem carteira assinada e seus dependentes, ou seja, não tinha caráter universal. Letra B, todos os trabalhadores da economia formal quanto informal e seus dependentes, ou seja, tinha caráter universal. Letra C, apenas os funcionários públicos da União e seus dependentes, ou seja, não tinha caráter universal. Letra D, apenas os trabalhadores da economia formal com carteira assinada e seus dependentes, ou seja, não tinha caráter universal. Letra E, toda a população indiscriminadamente, demonstrando assim o caráter universal da assistência. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Que essa questão trabalha. Então, a gente abordou, né, que é importante a gente lembrar que esse período ele foi marcado apenas tinha assistência à saúde, né? A saúde era restrita e contributiva, trabalhadores da economia formal e seus dependentes. Questão da FUVEST aí, a potência do movimento, aí essa é uma questão mais voltada para reforma sanitária. Então, diz o seguinte, a potência do movimento da reforma sanitária no período final da ditadura e durante a Constituinte esteve baseada em sua capacidade de construir no coletivo a ideia de direito democrático à saúde. Entre as principais ideias da reforma sanitária encontra-se. E aí? Vamos lá, o que vocês marcam aí nessa quinta questão? Reconhecimento da determinação psicológica do processo de saúde e doença, crítica às práticas hegemônicas de saúde, proposição de uma nova divisão do trabalho em saúde com foco nas tecnologias dura. A gente trabalha a diferença da tecnologia leve, leve dura e dura. Isso cai também dentro, sobretudo é cobrado na UEPA. Entendimento do processo de saúde e doença como uma evolução natural da vida. Vamos lá. Isabelle marcou letra B, Pedro B. Show de bola. Alguma dúvida em outra alternativa? Né? A gente consegue chegar que a alternativa correta é a letra B, e isso sem se aprofundar nessa discussão. Né? Então, só levando em consideração os poucos elementos que a gente trabalhou e o contexto histórico, a gente chega à alternativa. Então, isso é o primeiro nível de questões que a gente tem. Uma questão como essa é imprescindível acertar. As questões de nível médio, a gente tem que acertar e torcer para o teu concorrente errar. E as questões de nível difícil, as questões de um nível mais elevado, tu tem a obrigação de acertar, porque o teu concorrente não vai acertar. E aí, dessa maneira, a gente trabalha uma preparação muito mais forte voltada para esse processo, porque se essas questões mais fáceis a gente consegue resolver com facilidade, a gente ganha mais possibilidade se tiver que errar uma questão, que a gente erre uma questão difícil que todo mundo erra. Agora, errar uma questão fácil, essa daí é extremamente inaceitável. Né? Então, é fundamental. O que é importante? Né? Discutir a reforma sanitária para a promulgação da Constituição Federal. As políticas públicas são fruto do contexto histórico, então sempre lembrar que o contexto que eu estou analisando, o contexto que é abordado naquela questão, ele reflete as políticas de saúde que são tidas para aquele momento. Compreender a Seguridade Social também é fundamental. A gente não entrou nessa primeira abordagem, mas a gente tem um direcionamento muito forte para isso, que é um tema bem relevante. Realizar questões sobre essa temática facilita na identificação dessas pegadinhas da banca, né? São algumas abordagens que a gente acaba se familiarizando quando a gente está muito repetindo, né, a execução, treinando questões desse processo. E aí a gente termina essa nossa aula, nessa nossa primeira abordagem, com o nosso objetivo inicial. Então, analisar a atuação das políticas e programas de saúde ao longo da história do Brasil. A gente fez que nem o JK.
praticamente 500 anos em 30 minutos. Então, com foco nessa reforma sanitária brasileira. E aí eu convido vocês, né, vem para o Sapiens, vem se preparar com a gente, vem discutir SUS nessas nossas abordagens. Não? Então, a gente tem uma metodologia de aula muito participativa, voltada para esse processo, dialógico mesmo, de troca. Então, o nosso objetivo é preparar vocês para uma prova, mas que essa prova ela traga elementos para a gente dialogar e conseguir, ao longo do processo da nossa turma regular, te familiarizar com temas que muitas vezes você pode nem ter tido acesso durante a graduação ou está cursando ainda a graduação. Tá bom?